Olá, começa agora mais um programa Projetos de Lei. Vamos conhecer propostas que estão em discussão aqui na Assembleia e que buscam melhorar a qualidade de vida das pessoas. Como o projeto de lei que prevê a idosos receberem alguns tipos de vacinas em casa. Ou ainda, a proposta para dar ao Parque da Juventude o nome de Dom Paulo Evaristo Arnes, arcebispo de São Paulo, que faleceu em 2016. O programa Projetos de Lei tem mais. Vamos começar com a proposta do deputado Edson Giriboni, do PV, que prevê que radares de cruzamentos sejam desligados entre as 10 da noite e também às 6 da manhã. Sem as penalidades, o condutor poderia avançar, evitando o risco de assaltos. O projeto é o de número 3 deste ano. O deputado Edson Giriboni, do Partido Verde, foi quem propôs a alteração. A ideia surgiu das várias ocorrências que têm ocorrido de assaltos, de violência, assaltos à mão armada nas pessoas que param nos semáforos, no sinal vermelho, no período noturno, onde há uma vulnerabilidade maior, um risco de ter algum assalto, alguma violência é maior. Então, o objetivo foi esse, permitir que as pessoas, com as devidas cautelas, possam, nesse período noturno, cruzar o sinal vermelho, desde que não haja risco de acidente, para evitar que fiquem vulneráveis aos assaltos, aos bandidos, enfim. A vantagem é que ela vai poder ter uma tranquilidade maior ao cruzar esse semáforo, ela vai poder, com atenção, cruzar sem ficar parado, sem ficar sob o risco de um assaltante. Com isso, nós com certeza vamos melhorar os indicadores de ocorrências policiais nesses semáforos com radar que multam aquelas pessoas que avançam no sinal vermelho. O tempo necessário para a mudança nas cores do semáforo parece rápido para quem pode atravessar a via. Mas para o condutor que se depara com o sinal vermelho no período noturno em determinadas ruas de São Paulo, parece uma eternidade. Atravessar nestas situações provoca o risco de acidentes e multas. Mas se o motorista ficar parado, o perigo vem da criminalidade. Eu já passei por um assalto na Rebouças. Era 10 e pouco da noite, uns 3, 4 anos atrás. Então, realmente, eu tenho um pouco de trauma, eu sempre fico observando. Realmente, eu acho que isso é essencial, o que vocês estão falando, porque à noite dá muito medo de parar em farol. A maioria dos motoristas defende que os radares semafóricos sejam desligados à noite. Eu acho um risco pra gente, é perigoso. Eu acho que não deveria estar ligado. Aconteceu o risco de eu estar parando no semáforo e ver que eu ia ter um risco e sair do semáforo, mas não fui multado não. Mas há quem acredita que nada deve mudar. Tem aquela coisa, é certo, mas se você não parar, pode acontecer acidente, né? Tem os dois riscos, você ser assaltado e acontecer um acidente. Eu acho muito complicado isso, porque você também deixa de ter a segurança de saber que é a tua prioridade passar ou a do outro. Então, acho que segurança tinha que ser feita com segurança e não com falta de farol. Para este consultor e professor de engenharia de tráfego, a medida é positiva, mas principalmente em grandes centros como São Paulo, precisa ser analisada obedecendo às características de cada região. Numa região onde não há concentração de pedestres ou atividade noturna, uma região predominantemente, vamos dizer, residencial ou de escritórios onde a maioria dos escritórios estão fechados após uma certa hora da noite, não vejo problemas desde que não haja o amarelo piscante. Os semáforos estejam funcionando corretamente. É importante que esse projeto de lei seja refinado e os cruzamentos ou as rotas onde há maior número de atropelamentos, principalmente no horário noturno, devem ser excluídos dessa legislação. Caso o projeto aprovado e seja sancionado pelo governador, cabe aos órgãos de trânsito, seja dos municípios, seja do estado, fazer uma campanha educativa, orientar, informar a população sobre essa nova legislação que eventualmente venha a ocorrer aqui no estado de São Paulo. Eu acho que é um projeto importante, pensando sempre na segurança das pessoas. O projeto de lei do deputado Wellington Moura, do PRB, em tramitação aqui no Parlamento Paulista, prevê que idosos recebam alguns tipos de vacinas em casa. Uma medida que vai beneficiar milhões de idosos, segundo dados do SEAD, Fundação do Sistema Estadual de Análise de Dados,
Em 2030, a população idosa em São Paulo vai superar os 12 milhões. O Brasil está envelhecendo. A população brasileira, estimada em 201 milhões e meio de pessoas, está vendo diminuir o número de crianças e aumentar o de idosos. Só as mulheres representam mais da metade desta população. Dona Maria que o diga. Quando eu vou nas passarelas, Camargo de Hollywood. Camargo de Hollywood. Cuida muito bem da casa, das plantinhas e dela. Da saúde, olha, eu, mesmo com essa idade que eu estou, eu vou no ginecologista, remédio de coração, todos os exames eu faço. Todo ano eu faço exame. E quando se fala em vacina... As vacinas eu tomo, falou assim, ó, tem vacina dos velhos, tem vacina, eu tô lá. Vários lugares na capital paulista já trabalham com delivery de vacinas. É o caso do Fábio. Nossa demanda, ela não é muito grande, então durante o dia essa aqui cabe em cerca, sei lá, de 30 doses. E o carro que sai, você sai com esses... Gelox. O Gelox, que é um gel que tem aí dentro, que fica na geladeira, gelando. Ele mantém a temperatura. E pondo aí, ele mantém... Por quanto tempo ele consegue... Ele consegue manter de um dia para o outro. 24 horas a gente ainda consegue manter essa temperatura válida de 2 a 8 graus. Então o carro consegue circular o dia inteiro. O dia inteiro com as vacinas aí, sem prejudicar a capacidade dela, a qualidade. Sem prejudicar nada. O serviço de vacinação em casa é feito 2 vezes por semana. Isso aqui é o que a gente leva para fazer a vacina fora. Então a gente leva uma caderneta de vacinação para anotar a dose que ela está tomando, o lote que ela está tomando, a data, o nome da pessoa, o RG e tudo isso especificado. Essas são as agulhas que a gente trabalha, então elas são todas fechadas, todas lacradas, não tem nada aberto. Abre-se na hora. Abre-se na hora. As principais vacinas que a gente faz para os idosos é gripe e a principal mesmo é de pneumonia. Que ainda não é ofertada pelo governo, então a gente faz bastante de pneumonia e tem uma vacina nova que agora chama-se Epizoster, que também é uma boa vacina para eles, por conta que é uma dor, dizem que é uma dor muito grande, enfim. E como tudo na vida tem seu preço, vacinas em casa não são tão baratas assim. O custo é muito assim, da vacina. Então vamos supor, existe uma vacina que eu consigo, vou pagar X e eu revendo a 2X. Aí eu tenho que imputar todo esse meu custo, porque meu custo de vacinar fora, o que é? O carro, é a gasolina, é o tempo, o funcionário, a enfermeira que a gente desloca daqui, não deixa aqui sem, mas desloca uma enfermeira daqui para fazer fora. Então tem esse custo operacional. O projeto de lei do deputado Wellington Moura, do PRB, dá o direito a idosos e pessoas com deficiência motora a receberem vacinação domiciliar. Agora, lembra da Dona Maria? Lá no início da matéria, não é o caso dela precisar ser vacinada em casa, mas se depender da sua aprovação... Era uma mão na roda, gente. E esses filhos mesmo largam do serviço para poder levar, perder a hora para ir. Serviço é difícil, né? Para a pessoa ficar perdendo dia de serviço. Muitos patrões não aceitam, mesmo que você leva um atestado, não aceita. E já tendo uma pessoa que vem em casa, gente, nossa senhora... Vamos agora ao intervalo e, na volta, mais propostas em debate aqui no Parlamento Paulista. Até já. Estamos de volta e vamos conhecer o projeto de lei que pretende instituir a Semana Estadual de Promoção da Saúde Vascular. A proposta é do deputado Gil Lancaster, do Democratas. As doenças vasculares podem trazer graves consequências e até levar à morte. Passado o susto, Cláudia conta o pesadelo que viveu há pouco mais de 3 anos. Com fortes dores nas pontas dos dedos dos pés, foi internada e o diagnóstico não podia ser pior para ela. Começou sentindo dor na ponta dos dedinhos, em todos os dedos, uma dor assim que não podia encostar nada, nem a meia, que já doía, uma meia de nylon doía. E aí que eu acabei indo para um pronto-socorro e descobrindo que eu estava com uma circulação e que poderia até perder os pés, ter que amputar por causa da má circulação. Um projeto de lei de autoria do deputado Gil Lancaster, do Democratas, quer chamar a atenção exatamente para este tipo de sintoma e estabelece a Semana Estadual de Promoção da Saúde Vascular. O objetivo é promover a prevenção e diminuir custos com o tratamento das doenças causadas pela falta de circulação.
Tabagismo, consumo abusivo de álcool, excesso de peso, colesterol alto, má alimentação e sedentarismo são fatores de risco para as doenças vasculares. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, hoje quase 58 milhões de brasileiros já são doentes crônicos. Doença vascular é a alteração dos vasos sanguíneos e também pode ser causada por herança genética. Este cirurgião vascular alerta para os perigos. Muitos pacientes não têm a informação de que está desenvolvendo alguma insuficiência nas veias das pernas, porque ele ainda não tem sintomas. Na fase inicial das varizes em membros inferiores, o paciente às vezes tem uma compensação de alguma forma e ele não está inchando a perna ainda, não está surgindo inflamações na pele, com riscos de eczemas ou pigmentações, então ele ainda não despertou para esse problema. Não é? Da mesma forma que nas artérias, está havendo um espessamento, ou está havendo uma degeneração, ou está surgindo um aneurisma, e esse paciente não sabe que tem aquele problema exatamente porque no começo às vezes não há sintoma nenhum. O diagnóstico hoje ele é minimamente invasivo. Hoje nós com exames praticamente não invasivos como o ultrassom Doppler, o ecodoppler, nós conseguimos ter um índice de diagnóstico muito alto. Cláudia acredita que ter uma semana no calendário para falar sobre o assunto pode salvar vidas. Há um tempo atrás estava no metrô e a pessoa estava segurando assim no ferro. E aí, de repente, ela fez, tenho que soltar, porque começa a me formigar a mão. Isso é má circulação também, entendeu? Se ela tivesse um alerta visto na televisão, em outros lugares, ela saberia. E iria atrás, né? Não ia deixar para até chegar num caso grave como o meu. 1 em cada 5 brasileiros sofre com infiltração gordurosa no fígado, uma doença conhecida como esteatose hepática. A proposta de lei do deputado André do Prado, do PR, à espera de aprovação aqui na Assembleia, prevê a criação de uma campanha de conscientização sobre causas e tratamento da esteatose hepática. O fígado, a maior glândula do corpo humano, tem entre suas funções armazenar glicose, metabolizar colesterol e produzir a bile, líquido que tem a função de digerir gorduras e captar nutrientes. Um sistema que pode ser comprometido se o órgão começar a acumular gordura. É a chamada esteatose hepática, uma doença assintomática nos quadros leves, ou seja, os sintomas só aparecem quando já surgem as primeiras complicações, que podem ser dor, cansaço, fraqueza, perda de apetite e aumento do fígado. O principal alerta para todo mundo em relação à esteatose é estarmos atentos. A primeira questão é o peso, sobrepeso. Grupos que estejam acima do seu peso estão sempre em risco de ter este acúmulo de gordura. Porque nós estamos habituados a pensar nos gordinhos com gordura em algumas regiões do corpo e a gente se esquece que às vezes essa gordura que está acumulada no pneuzinho, na barriga, em outros lugares, pode se acumular também no fígado. E neste fígado vai causar uma doença progressiva, chegando à cirrose hepática e até a câncer de fígado. Na maioria dos casos, a doença ocorre devido a maus hábitos, sejam alimentares ou pelo consumo excessivo de álcool. Mas a esteatose hepática também ocorre em quem tem massa corporal adequada e hábitos saudáveis. Há pessoas que não estão acima do peso que têm esteatose. Quem são? Primeiramente, a esteatose pode ser uma condição genética. Você não está com peso acima do normal, mas você tem um distúrbio do seu metabolismo, do funcionamento do seu fígado com o acúmulo dessa gordura. Outra situação é quando você bebe. Se você bebe, você também pode ter gordura no fígado. Outra situação são pessoas que vivem com HIV/AIDS. Nessas pessoas, por distúrbios próprios da própria doença, ou mesmo por causa dos remédios que essas pessoas tomam, você pode ter acúmulo também de gordura no fígado. O diagnóstico geralmente é feito por meio de exames de sangue, métodos de imagem ou clinicamente pelo toque no fígado. A doença que não apresenta sintomas visíveis pode ser revertida, mas o tratamento deve ser multidisciplinar. Tem gente que acha que a gordura é só uma coisa em relação à estética, e é muito mais do que isso, né? Então tem que buscar ver, tá com a saúde em dia, tudo direitinho.
e se cuidar. Para esclarecer a população, o deputado André do Prado, do PR, propôs o projeto de lei 991 de 2015, que institui a campanha de conscientização sobre esteatose hepática. A ideia é divulgar por meio de anúncios nos meios de comunicação as características da doença, suas causas e tratamentos. O projeto ainda prevê a participação popular por meio de comitês, palestras e atualização e treinamento de profissionais da saúde. Prevenção, hábitos saudáveis, controle de peso, exercício físico, basicamente isso. O tratamento, existem alguns medicamentos que já foram desenvolvidos para isso, mas sem muita eficácia. Então o principal é hábito saudável, redução de peso, exercício físico. Vamos a um breve intervalo. Na volta, você vai conhecer a proposta que pretende levar a escolas estaduais a disciplina sobre educação ambiental. Não saia daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Projetos de Lei. Cuidar da natureza, proteger o planeta, preservar os recursos naturais, a flora, a fauna, são conceitos que devem ser incentivados desde a infância. O projeto de lei do deputado Carlos César, do PSB, autoriza o Poder Executivo a instituir a disciplina Educação Ambiental no ensino básico da rede estadual em São Paulo. Aprender a evitar a poluição das matas e dos rios, combater doenças como a dengue, valorizar a natureza e até mudar o hábito alimentar. Estes são alguns dos benefícios previstos em um projeto de lei da Assembleia Legislativa que pretende ensinar educação ambiental nas escolas estaduais. Aprender sobre o meio ambiente assim é divertido e dá resultado, diz este professor de educação infantil. Isso gera vários conhecimentos, não só na área de meio ambiente, mas também na área de linguagem oral, matemática, porque aí às vezes eles vão contar aqui as hortaliças, aí vai trabalhar outras atividades, a linguagem oral de eles produzirem algum texto. Então é bem bacana assim de trabalhar em vários eixos temáticos. O projeto de lei 454 de 2015 tem uma proposta arrojada: levar a educação ambiental para os 4 milhões de alunos da rede pública estadual de ensino em São Paulo. Além de educá-los para preservar o meio ambiente, a proposta é ensinar de forma prática a lidar com os problemas ambientais. A criança ela já fica mais consciente da importância de produzir alimentos, de preservar a natureza em si. Para entender como a educação ambiental ajuda a conscientizar e a mudar o hábito do aluno, nós viemos conhecer o trabalho desta escola aqui na Zona Leste de São Paulo. Olha só, eles utilizaram todo o fundo da sala de aula para fazer essa enorme horta cuidada pelos alunos. E de acordo com os professores, aprender sobre o meio ambiente assim dá muito resultado. Vai gerando várias situações. O cuidado com a alimentação, o não desperdício, né, o cuidado com, por exemplo, eles vão regar. A gente tem vivido um tempo aí de escassez de água e tudo mais, então de eles saberem desse cuidado com não desperdiçar a água. Então depois eles também, na hora que vão comer, de não desperdiçar o alimento, o lixo. Nesta escola de educação infantil, a educação ambiental é realizada por meio de um projeto em parceria com a ONG Organização Cidade Sem Fome. Além das atividades práticas, o projeto de lei de autoria do deputado Carlos César, do PSB, estabelece que a educação ambiental nas escolas seja multidisciplinar e integrada à comunidade. Para a assistente de direção Viviane dos Santos, a iniciativa é muito bem-vinda na rede pública. Você desenvolve estruturas que a criança acaba pondo isso mais à frente com a família, que é a nossa comunidade, e não parar aqui, né? A gente não tem essa intenção de parar aqui na escola. A gente quer realmente alcançar outra parte. É super válido sim, a gente tem que pôr a mão na massa. O projeto prevê que professores e funcionários passem por treinamentos com pedagogos e engenheiros e técnicos ambientais. As atividades educativas e palestras devem tratar de uma grande variedade de temas, como redução, reutilização e reciclagem do lixo, prevenção de doenças contagiosas como dengue e doença de Chagas, consumo, desperdício e poluição das águas, preservação das florestas e combate a incêndios na natureza, além do uso desordenado de agrotóxico e poluição urbana. As crianças que são
um agente multiplicador. Elas poderão ajudar na sua casa, ajudar com a sociedade em geral, a multiplicar esse entendimento da importância de se cuidar dos mananciais, da preservação, do desenvolvimento sustentável, a fim de que os lixos não sejam acumulados e nós não venhamos ter surtos de doenças como nós vivemos, por exemplo, no ano de 2014, um surto terrível de dengue que se teve aqui no estado de São Paulo. O projeto de lei do primeiro secretário da mesa diretora, o deputado Luiz Fernando Teixeira, do PT, quer homenagear Dom Paulo Evaristo Arnes, arcebispo de São Paulo, que faleceu em 2016. A ideia é dar o nome de Dom Paulo ao Parque da Juventude, inaugurado no espaço onde um dia foi o complexo penitenciário do Carandiru. Em vez de guerra, muita paz, sossego e um refúgio para os pássaros em plena metrópole. 25 anos se passaram. Na época, o episódio ficou mundialmente conhecido como o Massacre do Carandiru, com o resultado de 111 mortos, num confronto com a tropa de choque da Polícia Militar, chamada para apartar uma rebelião no maior presídio de São Paulo. O antes assustador conjunto de prédios do complexo do Carandiru, que chegou a abrigar 8.000 detentos, foi desativado em 1992 e virou pó 10 anos depois. O Parque da Juventude é para a metrópole hoje a mais significativa reconversão do espaço público, antes dedicado à privação da liberdade, à contenção, e hoje oferecendo lazer, cultura, educação e contemplação da natureza. Do antigo presídio, a muralha foi em parte preservada, junto com as ruínas de um conjunto abandonado. O projeto vencedor repaginou ainda os edifícios para acomodar 2 grandes ETECs e a Biblioteca São Paulo, que completa 7 anos de funcionamento e mais de 2 milhões de visitantes. Administrado pela Secretaria do Meio Ambiente e com 200 mil visitantes por mês, o Parque da Juventude pode agregar o nome de Dom Paulo Evaristo Arnes, cardeal arcebispo de São Paulo, que morreu no final do ano passado. A homenagem é proposta pelo projeto de lei 938 de 2016, de autoria do deputado Luiz Fernando Teixeira, do PT. Para o deputado, o cardeal do povo deixou importante legado de luta e resistência contra a opressão ao povo pobre e na defesa dos direitos humanos. Eu acompanho a vida do cardeal desde sempre, a luta, sobretudo pelos direitos humanos, pela redemocratização do país. Dom Paulo, ele inspirou a esquerda brasileira. Dom Paulo, quando nasceu o Partido dos Trabalhadores, Dom Paulo era o grande defensor da teologia da libertação e nos deixou um legado muito importante. Eu acho que Dom Paulo, nós poderíamos buscar para ele, serve o nome dele em qualquer grande espaço da capital, grande espaço do nosso estado. Por hoje é só. O programa Projetos de Lei chega ao fim. Até o nosso próximo encontro. Eu espero vocês, hein?